Diretoria do Goiás acerta a contratação de zagueiro ex-Flamengo para a sequência da temporada. No vídeo de hoje quero comentar sobre o João Pedro, jovem atleta das categorias de base do clube carioca, ficou sem contrato e assina esse vínculo novo agora no maior do Centro-Oeste, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse jovem atleta. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero comentar sobre uma boa alternativa para a zaga do Verdão na sequência da temporada, que é um zagueiro chileno do Palmeiras, o Kusevich, atleta que ainda é muito jovem, tem apenas aí atualmente 26 anos de idade, está meio que à disposição do mercado. Explicar direitinho essa história e trazer também sobre as notícias de contratações, mas quantos vão chegar para essa questão da zaga, né, do técnico Guto Ferreira para a sequência do ano. Além disso, sobre a dívida do Verdão com o atacante Queco, agora sim tendo um pouco mais de detalhes. Quanto que o Verdão vai ter que pagar logo de cara? Será que vai haver algum tipo de parcelamento também dentro dessa dívida com o atacante argentino que defendeu o maior do Centro-Oeste na temporada de 2020? Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar aqui as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre 3 jogadores deixando o Verdão para a sequência do ano, explicando direitinho cada uma das suas situações e também da lesão do centroavante, o Brenner Culano, que possivelmente, né, não vai jogar mais pelo Goiás na sequência do ano. Além disso, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, e muito importante também a gente ter um canal minimamente relevante reserva aqui no YouTube, né, para a sequência do nosso projeto aqui com o Goiás News. Fechado? O link aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação complementar envolvendo essa dívida do Goiás com o atacante Queco, atleta argentino que teve uma rápida passagem aqui no Verdão ainda na temporada de 2020, e o Goiás que foi obrigado a pagar uma quantia próxima de 2.700.000 reais, mais algumas outras questões envolvendo advogados, essa burocracia toda aqui no país. Próxima aproximadamente, né, 3 milhões de reais envolvendo esse jogador que chegou no Verdão com um salário próximo de 35 mil dólares lá naquele comecinho de temporada. Faz mais parte destas outras burradas, né, que fez aí o Marcelo Almeida na gestão do Goiás, principalmente naquele comecinho de ano, um salário equivalente atualmente, né, na casa de 200 mil reais, o que é um absurdo para um jogador que vinha atuando em baixo rendimento lá no futebol mexicano. Enfim, águas passadas, essa informação agora confirmada ainda nesta última quinta-feira, lá da Rádio Bandeirantes, da Tandara Reis. Muito obrigado a ela que garantiu esta outra notícia. O Goiás terá até nesta sexta-feira, ou seja, hoje, né, esse dia 27 de janeiro, para a quitação de 30% desta quantia, o que aproxima mais ou menos em 810 mil reais atualmente diretamente para a conta do Queco Vidalba. Além disso, um pagamento de 270 mil reais para os honorários dos advogados, né, que custa mais ou menos nessa quantia. Então o Goiás aproximadamente pagando nesse momento 1.100.000 reais para o atleta, o que facilita, não precisa ser todo esse pagamento, próximo de 3 milhões de reais nesse exato momento. Além disso, o restante dessa dívida de aproximadamente 1.600.000 reais sendo parcelados em 6 parcelas iguais, ou seja, o Goiás deverá pagar aí para o Queco nos próximos 6 meses, né, até mais ou menos o mês de outubro, setembro, 260 mil reais mensais. É uma quantia muito grande, mas como eu falei para vocês, em uma conversa que eu tive com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda em agosto, setembro do ano passado, ele já havia me garantido isso. O Goiás teria pelo menos mais 4 casos polêmicos na justiça, né, queria determinar. Um deles, do Queco Vidalba, além disso, possivelmente do Daniel Bessa, o Sidão também que entrou na justiça, o Vasco ainda não pagou, né, porque ele emprestou do Goiás para o Vasco não pagou, e a única forma do Sidão se proteger naquela questão foi levando o Goiás na justiça. O Vasco novamente ele não fez, né, esse pagamento ao Verdão, mas enfim, é tudo já dentro desse previsto das dívidas ainda daquela temporada de 2020 que deveriam ser pagas neste ano. Agora pode ser que aconteça em 2023, 2024, 2025, não se sabe ao certo, mas a diretoria juntamente nesse planejamento financeiro já tem ideia dessas questões, né? Jogador que defendeu rapidamente o Goiás naquela temporada de 2020, somando no total naquela ocasião 28 partidas com 2 gols marcados e outras 3 assistências. Passou no Guarani no Paraguai em 2021 e agora no ano passado, né, no Ferro Carril Oeste, ou Caril, né, pode ser lá do futebol argentino, na segunda divisão. Atualmente encontra sem clube, né, com apenas
30 anos de idade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa dívida tendo esse parcelamento, o que pode obviamente facilitar as questões do Verdão e já tendo esse planejamento. Não quer dizer que com essa dívida do Queco o Goiás vai deixar de trazer, por exemplo, um centroavante, ou um outro camisa 10, um outro zagueiro, nada disso, já estava dentro desse planejamento. Faz falta agora, nesse momento em questão, entretanto, para a sequência do ano, a gente vai ainda poder contar com a folha próxima dos 3 milhões e meio de reais mensais. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre uma contratação inicialmente para o elenco sub-20 do Goiás, mas que pode tranquilamente nas próximas temporadas pintar no elenco de cima, que é o zagueiro João Pedro, né? O JP ou também João Pedro Mandovani. Ele que tem 18 anos de idade apenas, estava no elenco do Flamengo, que disputou esta última Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Flamengo que não fez uma participação muito brilhante, se eu não me engano, acabou sendo eliminado na segunda fase para o Avaí. Ele estava dentro do plantel, mas não foi escalado, né, em nenhuma partida, apenas ficou no banco de reservas em 2 ocasiões, no jogo contra o 15 de Jaú e também nessa eliminação contra o Avaí, lá no dia 12 de janeiro. Encerrou o seu contrato no Flamengo com o término da disputa da Copinha e agora firmando esse vínculo com o maior do Centro-Oeste até janeiro de 2025. Um contrato longo para um jogador que se destacou principalmente nas categorias do time sub-17 da equipe carioca, né? Acabou não tendo tanto destaque assim, muito por conta da sua idade também, é apenas 18 anos e esses mais 2 anos, né? 3 anos tranquilamente dentro do elenco sub-20, antes de ter essa obrigação, entre aspas, de subir para o profissional. Então é uma interessante busca no mercado da bola do próprio Eduardo Pinheiro, que vem fazendo um excelente trabalho nessa captação de jogadores ao redor do país. Ele que costuma atuar mais pelo lado direito do campo, destro, 1,84 m de altura, também já fez algumas funções como um lateral direito ao longo da sua carreira. Vai fazer os exames médicos e assinar esse vínculo de longa duração, né, aqui no maior do Centro-Oeste. Ele teve, por exemplo, no elenco sub-17 a conquista de 2 títulos do Campeonato Brasileiro da categoria e também uma Copa do Brasil no sub-17 na temporada de 2020. Ele que estava no Flamengo desde o Sub-15, mais ou menos ali na temporada 2016, 2017, participou também do Sub-17 desde o ano de 2019 e a sua melhor temporada, inclusive no ano passado, no ano retrasado, né? Em 2021, no Sub-17 do Flamengo. Foram 16 partidas com 1 gol marcado naquela ocasião. Já no ano passado, quando ele subiu para o time Sub-20, não teve grandes possibilidades, né? Apenas um jogo nessa categoria nova para o João Pedro, não conseguiu ter grande sequência, mas no Sub-17, né? Por exemplo, ele participou de 3 partidas na Copa do Brasil daquela categoria, no Campeonato Brasileiro também mais 11 aparições pelo Flamengo e mais 2 no Campeonato Carioca, sendo grande parte delas como titular. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse zagueirão. Assisti alguns vídeos dele também, achei bem interessante. Ele que, como eu falei para vocês, pode fazer essa função como um zagueiro, destro ali pelo lado direito também, ou até mesmo como um lateral direito. Tem uma boa velocidade e impulsão, acho que pode ser um nome interessante para o técnico Mário Henrique na sequência do ano. Vai lembrar também que o Goiás já tem alguns bons jogadores nesta posição para a categoria sub-20, como o Mina e o Nolasco, né, os 2 titulares nesta campanha da Copinha, né, mas nunca é demais esse reforço, principalmente quando se trata das categorias de base. O cara, querendo ou não, a gente às vezes pode olhar e falar, mas o cara que está aqui é muito melhor do que o de lá, mas também não, né, acho que eu vejo com os 2 pontos. Ele conseguiu chegar, por exemplo, no Sub-17 e Sub-20 do Flamengo, o que não é pouca coisa. Não quer dizer que seja melhor dos que já estão atualmente aqui dentro do Goiás, mas sim essa mesclagem de boas experiências, aparições também de equipes ou grandonas, como é no caso do Flamengo, ou menores, né, como o Goiás já buscou vários desses jogadores, inclusive no interior da Bahia. Quero saber a sua opinião dessa nova contratação do Goiás, fez parte do elenco na disputa da última Copa São Paulo, mas não teve grandes possibilidades lá no Rio de Janeiro. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a zaga do Goiás, que certamente teremos aí pelo menos 2 a 3 reforços de peso até a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O próprio Edminho Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Band News algumas semanas atrás, já havia garantido esse interesse em um zagueiro canhoto para o técnico do Guto Ferreira, né, para o elenco do técnico Guto Ferreira na sequência do ano. Um zagueiro canhoto, principalmente para fazer aquela função que hoje atualmente vem fazendo ou o Sidmar, né, que tem uma boa mobilidade com a perna esquerda, ou até mesmo o Lucas Alter. Eu prefiro muito mais deixar o Sidmar na direita e trazer um jogador específico pelo lado esquerdo para fazer essa função. Mas a gente pode imaginar pelo menos um zagueiro canhoto e um outro cara destro para fazer essa mesclagem dentro dessa posição, que atualmente conta com poucos jogadores mais consolidados
dentro do elenco do Goiás. Muitas apostas, como no caso do Edu, Eduardo Churran, o da Silva, o próprio Ian Soto, mas jogadores para valer mesmo, né? A gente, na minha visão, tem apenas o Sidmar, já muito experimentado, o Lucas Alta, que falha muito, e uma terceira alternativa, como um terceiro zagueiro também, que no caso do Bruno Melo. Mas sim, reforços irão chegar nessa condição para a zaga. E uma boa alternativa, ao menos na minha avaliação nesse momento aqui no mercado brasileiro, é o Benjamin Kusevich, jogador de 26 anos de idade, que defende o Palmeiras, vem cobrando ali maiores possibilidades dentro do elenco de cima. Entretanto, não só a zaga do Palmeiras é muito boa, né? O Gustavo Gomes ele sendo uma referência geral, até os outros ditos reservas alternativas, como o Luan, né, que é reserva do Murilo, também muita bola, e o Kusevich ficando sem grandes possibilidades, principalmente por conta do limite de estrangeiros que pega também a equipe paulista. Ele que, segundo um portal chamado Portal do Palmeirense, recebe apenas R$175 mil mensais. Eu acho essa quantia muito baixa, acredito que deve pegar mais ou menos uma casa de 200, 250 mil reais por mês. Entretanto, seria sim uma boa alternativa para ser esse xerifão, um nome de referência dentro aí da zaga do Goiás. Não é uma negociação fácil, inclusive segundo o portal UOL, ele tem o interesse de mudar para uma outra equipe e nesse momento prioriza negociações com o futebol europeu, tendo sondagens nesse momento, segundo aí o portal UOL, da Espanha e também da Itália. Algumas propostas oficiais devem aparecer nos próximos dias. O Abel Ferreira ele gosta de utilizar o jogador, inclusive, por exemplo, teve uma possibilidade na última partida como titular, o jogo contra o Ituano, mas nos grandes jogos, né, o Kusevich não tendo grandes oportunidades no elenco de cima. O seu contrato no Palmeiras vai até dezembro de 2025, esse jogador que chegou em 2020 lá da Universidade Católica do Chile por R$8 milhões. Costuma fazer as duas funções no campo, no lado direito e também no lado esquerdo. Eu vou deixar aqui o print do mapa, né, de movimentação na última Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, fazendo uma função mais central ali na zaga do Palmeiras. Anteriormente a isso, por exemplo, em 2021, um mapa muito mais preenchido pelo lado direito, pelo lado esquerdo, também já fez muito essa função canhota quando defendia a seleção do seu país, né? Teve uma rápida passagem também no Sul-Americano, por exemplo, Sub-17 em 2013, outras convocações para a seleção chilena, jogador que, por exemplo, já teve uma passagem no Sub-19 do Real Madrid, lá na temporada de 2015, e voltou a se destacar aqui na América do Sul, na Universidade de Chile. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, inicialmente sobre esses jogadores que deverão sim chegar no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro, mais um zagueiro canhoto e um outro zagueiro destro para fazer essa mesclagem com o Sidmar, que na minha visão hoje é o único nome para a zaga mesmo confiável nesse momento no Goiás, e essa alternativa do Benjamin Kusevich, chileno, 26 anos de idade, à disposição do mercado, sem grandes oportunidades lá no Palmeiras. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final o vídeo onde eu falei sobre essas saídas do Verdão, o link do nosso canal de cortes, também o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldianos. Valeu, galera!